bem-vindo ao podcast número 12 do emagrecerdevez.com. O podcast é mais informação atualizada para você sobre nutrição, emagrecimento, saúde, estilo de vida, enfim, tudo que pode ajudar você a viver seus dias melhores com o corpo que você quer. E com informações que sejam consistentes, sejam científicas, sejam provadas, e também tudo de forma informal, né? Todo mundo aqui sentado de boa, na frente do computador, conversando com todo mundo. Então, é uma maneira bem legal de levar isso tudo. E hoje eu tenho um grupo de pessoas extremamente seleto aqui, comigo aqui para acompanhar esse podcast de tema. O tema do podcast seria uma nova forma, talvez, de emagrecer e de viver melhor, de ser mais saudável. A gente vai especular sobre esse assunto, vai mostrar alguns fatos, alguns estudos mais atuais. E como especialista nesse assunto específico de hoje, eu trouxe aqui o Dr. Souto, José Souto, que você já conhece em outros episódios. E ele vai trazer a voz da verdade, a voz científica sobre esse assunto, compartilhar tudo que ele sabe sobre isso. Ele vem postando uma série muito bacana desse tipo de conhecimento no blog dele. E realmente a gente precisa falar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis. E como você pode ver, tem mais gente aqui acompanhando a gente, que tem o nosso amigo Josh, que você já conhece, Emagrecer de Vez. Fala, Josh, bom dia. Pessoal. Fala, Rodrigo. Boa tarde. Opa. Tudo bom, doutor? Tudo bom, tudo bom. Tudo tranquilo. A Patrícia também. A Patrícia, ela tá, né, a participação inédita dela aqui no nosso podcast. A Patrícia, ela trabalha também no blog do Dr. Souto. Ela é uma grande estudante aí de nutrição, assim como nós todos, né? Ela realmente aplica em si mesma, já obteve resultados muito grandes, ela estava contando, de perda de peso e principalmente da maneira como ela se sente, da questão de disposição, de energia durante o dia, enfim, é como se fosse uma vida em preto e branco transformada em uma vida em Full HD, como eu costumo dizer, certo? Então, a Patrícia também vai ter muita coisa para colaborar com a gente aqui. Então, eu estou muito feliz de ter esse grupo de pessoas reunidas e eu acho que a gente pode começar, né, o fio da meada, que o assunto de hoje é uma coisa que a gente está muito acostumado de ouvir falar, tanto na área de nutrição voltada ao emagrecimento, digamos, que é a questão, qual a influência do intestino, do que a gente come. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? A ciência vem dizendo que o intestino é o nosso segundo cérebro, é muito mais do que a gente imagina que ele seja, ele é muito mais do que aquilo que é ensinado para a gente. E os impactos, a influência dele na nossa saúde vão muito além do que a gente pode imaginar. E você pode até se surpreender com alguma das coisas que a gente vai comentar aqui. Então, vou ter dicas práticas, vou ter um pouco de ciência também, para a gente compartilhar sobre esse assunto, e eu espero que você tire o benefício disso, que o propósito de tudo isso é que a gente realmente viva melhor com as informações atuais da ciência. Ok, agora vou jogar uma pergunta aqui no meio do grupo aqui, que é a questão do intestino, né? O que a ciência, Dr. Souto, você principalmente, o que a ciência moderna, né, tem mostrado sobre a relação entre a flora intestinal e também o ganho de peso? Esse é um assunto que está sendo muito falado no mundo, né, da nutrição moderna, e eu sei que você está muito ligado nisso, inclusive estudando e postando no seu blog também. Então, qual que é, assim, uma forma o pessoal meio que se situar, o que a ciência tem mostrado sobre essa relação, então, entre o intestino, a flora intestinal e o ganho de peso especificamente? Bom, primeiramente, um abraço para todos, obrigado pelo convite. Rodrigo, assim, tanto no seu livro do emagrecerdevez.com como no meu blog, nós, desde o início, temos uma ênfase grande no assunto hormonal, tá certo? De que os alimentos são mais do que simplesmente fontes de calorias, mas eles são também uma forma de manipular os nossos hormônios, tá certo? Então, quando nós consumimos um refrigerante cheio de açúcar, aquilo vai elevar o açúcar no sangue, vai elevar a insulina, e essa insulina vai comunicar ao nosso corpo que é momento de armazenar gordura. Tá? Se nós consumirmos 3 ovos cozidos, que tem o mesmo número de calorias do que um refrigerante, tá? Nós vamos estar comunicando para o nosso corpo uma coisa completamente diferente, que nós estamos oferecendo nutrição abundante, que o corpo pode usar essa nutrição como fonte de proteínas para construir músculo e como fonte de energia para a atividade. Bom, então, até aí, era o que nós vínhamos sempre pregando. O assunto da flora intestinal coloca uma segunda camada de complexidade sobre isso. Tá? As bactérias que estão dentro do nosso intestino, elas dependem de nós para comer, mas nós dependemos delas para comer também. Tá? Então, boa parte dos nutrientes que nós comemos são metabolizados dentro do intestino por essas bactérias, e as bactérias mandam sinais para o nosso corpo que também controlam o nosso metabolismo.
E existem estudos incríveis em animais e em seres humanos, mostrando que se nós transplantarmos a flora intestinal de um animal obeso, de um animal magro para um animal obeso, esse animal obeso emagrece simplesmente pelo transplante de flora intestinal, sem que tenha mudado nada na dieta. Isso é um negócio incrível, realmente. É incrível, né? De fato. E a gente vê também que emagrece momentaneamente, mas não soluciona. E a gente vai falar mais sobre isso em seguida. Mas será que a solução, talvez, para muitos casos de obesidade esteja realmente na questão do intestino? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que a gente consegue entender muita coisa que até agora a gente não tinha muita claridade, colocando uma luz em cima dessa questão da flora intestinal que o Dr. Souto falou? Então a gente é muito mais, eu acho que é uma ilusão, né, a gente achar que a gente é ser humano, né, Dr. Souto? Porque a maior parte das nossas células é de bactéria. Então a gente tem muito mais células de bactérias do que células humanas no nosso corpo. E a gente não fala muito nisso, a gente não fala muito no impacto que a nossa flora intestinal tem no nosso organismo. E aqui, claro, a gente está focando no emagrecimento, no ganho de peso, perda de peso, porque é o foco do nosso projeto, do nosso site. Então, Dr. Souto, assim, a descoberta assim, que mais te impactou, né, nesses novos estudos que estão sendo desenvolvidos na questão da flora intestinal relacionada com esse peso? Você mencionou aí que você transplanta, né, a flora intestinal de um animal magro com um animal gordo, e esse animal gordo ele começa a perder peso somente com essa transferência de flora intestinal, de bactérias, né? Só que essa perda de peso acontece momentaneamente, mas ela não dura, não é uma solução de longo prazo. E agora você pode explicar um pouco por que essa solução não é de longo prazo. O que acontece no animal gordo que ele para de perder esse peso que começou a ser perdido por causa da transfusão de flora? Pois então, tem muito que não se sabe, tá certo? Mas assim, tá ficando claro que a composição da nossa flora intestinal depende fundamentalmente de duas coisas. Os germes que nós adquirimos quando nós nascemos e na nossa infância inicial, tá? Então, tem um autor que escreveu uma coisa que eu achei muito interessante, assim como alguns itens de mobília são de família, tá certo? Então, assim, joias que passam de vó para mãe, para filha, né? As bactérias também são de família e passam de geração para geração. Passam como? Passam no momento do parto, tá? E passam pela amamentação, passam pelo contato inicialmente mãe e filho. Também no início da infância, quando a criança entra em contato com as bactérias do meio que a cerca, com os animais domésticos, tá certo? Aquilo ali vai ajudando a compor a flora intestinal. Mas também depende dos alimentos que nós comemos, porque o que a flora intestinal vai comer é o que nós comemos. E assim como dependendo de como a gente aduba o jardim, nós vamos ter um jardim arrumadinho ou cheio de erva daninha, né? A mesma coisa funciona no intestino. E não por acaso, aqueles alimentos que a gente já chegou à conclusão que deve evitar no emagrecerdevez.com, no meu blog, que seria os carboidratos refinados, os farináceos, o açúcar adicionado aos alimentos, estes alimentos, eles são altamente inflamatórios, porque eles geram uma flora intestinal que favorece a inflamação, uma flora intestinal que favorece a resistência à insulina. Tá? Por outro lado, existem fibras alimentares que estimulam uma flora intestinal anti-inflamatória, uma flora intestinal que interage com o corpo humano e faz com que nós reduzamos a resistência à insulina, faz com que haja uma redução da gordura no fígado. Tá? Então, realmente, aquilo que nós comemos pode impactar a flora intestinal, tanto quanto aquilo que nós comemos possa impactar diretamente os nossos hormônios. E você, inclusive, falou, acho que esse tipo de coisa pode trazer meio que uma explicação diferente para a questão da insensibilidade à insulina, né, que a gente sabe o que é, a gente fala muito sobre isso, só que tem uma coisa interessante que eu vi, eu acho que talvez num artigo que você escreveu, não sei, que fala da questão da glicose no sangue. Por exemplo, se a gente come um monte de carboidratos densos, etc., a gente tem aquele monte de glicose no sangue, nosso corpo vai ficar
vai perder a sensibilidade à insulina. Só que tem uma explicação interessante, tendo em mente essa questão do intestino, né? Que fala que a questão dos leucócitos, né? Os leucócitos do corpo, que são o nosso batalhão imunológico que protege o corpo. Se o teu corpo está em estado de inflamação crônica, né? Devido à alimentação que você tem, devido à inflamação dos intestinos, etc., esses leucócitos vão estar em ação por causa dessa inflamação que está ocorrendo no corpo, né? E daí, esses leucócitos tendem a consumir glicose como energia, enfim, para eles atacarem o problema. Só que daí eles têm uma prioridade, né? Eles têm uma prioridade no corpo, porque tem uma coisa errada no corpo. Então o teu batalhão precisa agir e essa prioridade máxima dentro do organismo. Aí as suas células do corpo, elas vão falar assim, não, pode ficar com a glicose aí, eu não quero a glicose não, usa para o que é mais importante, né? Usa para combater o que está errado. Só que isso é um mecanismo legal, funciona muito bem, porém o problema, né, é quando essa inflamação é crônica, ou seja, está sempre inflamado no corpo. Então essa glicose está sempre disponível para os leucócitos, o seu imunológico está ali ligado, e as células não aceitam insulina, então você tem um corpo que fica com falta de sensibilidade à insulina, o teu pâncreas sofre. Então isso é uma visão bacana para a gente entender um pouco como as coisas vão se conectando, né? E esse tipo de perspectiva não é muito dita por aí, né, Dr. Souto? Eu vou colocar um exemplo que foi, na realidade, uma das coisas que, desde final de 2012, me inspirou a finalmente escrever essa sequência de postagens. É sabido, existe uma população famosa, que são caçadores-coletores que vivem numa ilha chamada Kitava, no Pacífico, perto da Indonésia. E essa ilha foi estudada por um pesquisador chamado Staffan Lindberg, e o Lindberg viu aquilo que nós vemos em todas as populações que têm o estilo de vida paleolítico, vamos dizer assim. Eles têm um índice de doenças crônico-degenerativas quase inexistente, eles não têm câncer, eles não têm diabetes, eles não têm quase doença cardiovascular, Alzheimer, nada disso. No entanto, essa população específica desta ilha consumia 70% das suas calorias diárias na forma de carboidratos, o que é um negócio que me deixa perplexo num primeiro momento, porque nós estudamos, né, que os carboidratos elevam a insulina por sua vez armazena gordura e provoca uma cascata de coisas que leva à síndrome metabólica. Então havia uma peça nesse quebra-cabeça que não estava se encaixando. O que acontece é que os carboidratos que essa população come não são os carboidratos que nós, quando eu digo, a população em geral consome aqui no Brasil. Então, eles não comem farinha, eles não comem pão, eles não comem massa, não comem biscoito, bolacha recheada, açúcar, etc. O que eles comem de carboidratos são raízes coletadas, ok? Coisas como uma espécie de uma batata doce, do inhame, etc. Eles comem as frutas da estação, comem coco e comem peixe, essa basicamente é a dieta. Mas se nós fôssemos pensar dentro do conceito clássico assim, de uma dieta low carb, nós diríamos, bom, 100 gramas de glicose são 100 gramas de glicose, não importa se venha dessas coisas que eu falei que se come em Kitava ou não importa que venha de Coca-Cola. Bem, importa muito, porque o impacto na flora intestinal é completamente diferente. Então, existe um conceito que é carboidratos densos e acelulares. O que eu quero dizer? Se a gente pegar uma farinha de trigo, por exemplo, ela é um carboidrato denso, aquilo é desidratado, basicamente aquilo é amido puro, ok? Não tem água ali, não tem paredes celulares, aquilo foi moído de modo que ficou purificado o amido. A mesma coisa o açúcar, né? Ele é glicose mais frutose, refinado, sem mais nada. Aquilo estimula uma flora intestinal altamente inflamatória, e essa inflamação gera isso que o Rodrigo nos falou, uma inflamação crônica que vai produzir resistência à insulina, síndrome metabólica. Bom, aí com resistência à insulina, a insulina vai subir mesmo e produzir todos os problemas que a gente já conhece. Mas e se eu dissesse para vocês que um carboidrato que é rico em um tipo de amido que nós não conseguimos digerir e só as bactérias conseguem digerir, bom, esse amido passa reto pelo nosso trato digestivo e vai alimentar as bactérias anti-inflamatórias, aquelas que favorecem uma
maior sensibilidade à insulina. Tá? Então, nós podemos estar falando do mesmo número de gramas de carboidrato, mas o efeito no corpo é completamente diferente. Aquela máxima, a gente sempre fala, o importante não é quanto você come, as calorias tudo não é uma conta calórica, o que importa é a qualidade que você come, isso é a prova disso. Então, colocando em outras palavras, uma forma enxuta aqui, se eu estiver errado, você falou, então, a comida, vamos dizer, a comida lixo, né, basicamente, eu não vou nem dizer que é a comida que o governo sugere que a gente coma, tá? Porque eu vou criar inimigo, mas já disse. Mas, enfim, essa comida, essa alimentação alta em carboidratos refinados, carboidratos densos, que a gente fala direto no site, etc., ela alimenta as bactérias pró-inflamatórias, né? As que causam essa inflamação. Porque não é uma quantidade, enfim, de carboidratos, tem uma qualidade de carboidratos que é natural para o ser humano, é natural para nossas bactérias, no nosso intestino. Aí, esse novo tipo de fibras, esse amido resistente, que a gente vai falar mais, esse tipo de coisa, ele tende a alimentar as bactérias que são boas, as bactérias que são anti-inflamatórias, que protegem o nosso intestino contra as malignas bactérias do mal, né? Então, se a gente começar a alimentar mais o nosso intestino com comida de verdade, que alimenta as bactérias anti-inflamatórias, a gente vai curar essa inflamação crônica, né? E todos esses problemas que são decorrentes dela. E agora quero abrir um parênteses para puxar, fazer uma pergunta tanto para o Josh quanto para a Patrícia, que é a questão do intestino. Eu sei que muita gente que lê o site vai lá e manda mensagem, comentário, e-mail, falando sobre a questão de inchaço, né, essa questão de gases. Isso é um problema extremamente comum. E muita gente, por exemplo, começa até low carb, esse tipo de coisa, também tem esse tipo de problema. Né? Então, eu quero te perguntar para o Josh aí, se você tem escutado bastante esse tipo de problema, se você tem notado algum padrão nesse tipo de coisa, o que você notou na comunidade a respeito desse assunto do intestino? Assim? Bom, primeiro eu queria dar as boas-vindas para a Patrícia. Fala, Patrícia, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast, participe sempre. E nesse aspecto aí acontece bastante do pessoal comentar, realmente. Mas é bem diferenciado, assim, porque acontece das pessoas comentarem tanto que o intestino melhorou, quanto que ele passou a ficar constipado, né? Que a pessoa passou a ter dificuldade. O que eu vi no caso das pessoas que passaram a ter dificuldade é que, às vezes, é o consumo excessivo de fibras, por exemplo, como a aveia. A pessoa consome muita aveia, não bebe água, né, o bastante para poder metabolizar essa aveia propriamente. Então, hoje a gente não recomenda mais a aveia como um carboidrato essencial na alimentação, que já foi o caso. O segundo aspecto é comer pouca gordura. Quando a pessoa se alimenta com muita proteína e muitas fibras, mas não consome nenhuma gordura, né, a gordura ela ajuda na mobilidade do trato intestinal. O terceiro aspecto é a hidratação. Né? Se a pessoa estiver bem hidratada, é uma coisa que pode influenciar também. E o quarto aspecto que eu descobri recentemente é que quando a pessoa passa por uma dieta cetogênica e ela fica muito tempo, né? Ou uma pessoa que faz muita dieta passando fome, né? Que é o tradicional na nossa cultura, ela também corre o risco de ter um imbalance de eletrólitos. E aí o que acontece? A falta do magnésio, no caso, atrapalha muito na digestibilidade dos alimentos, né? A motilidade intestinal. Então, pode ser por falta de eletrólitos. A pessoa que fica, o corpo tende a queimar e liberar esses eletrólitos à medida que ele começa a liberar o excesso de líquido que as pessoas retêm e tal. Então, basicamente são esses aspectos. A hidratação, o consumo de fibras, né, de verdura e salada, as gorduras e, no caso, o magnésio. Foram as 4 coisas que eu sempre vi assim, que é sempre uma delas. Né? Raramente a pessoa que tem todos esses pontos corretos, ela tem um problema de constipação intestinal. Pode ser um problema mais profundo, né? De acordo com a alimentação, enfim, que ela vem tendo, pode ser uma alimentação pró-inflamatória. Algumas pessoas tiram um alimento específico e da noite pro dia melhora, né? Acontece com muita gente isso. Um alimento específico acaba reagindo, enfim. E, Patrícia, o pessoal fala muito da questão do intestino, de inchaço, esse tipo de coisa, quando você responde o pessoal no blog do Dr. Souto? Sim, o pessoal fala muito sobre isso, e assim, eu não sei também se vocês já repararam também a questão do sal. As pessoas, como o Josh mesmo falou, né, essa troca eletrolítica, as pessoas perdem muita água,
a dieta ela é muito diurética, né? Ela é para desinchar bastante. E o sal também é uma coisa que a gente sempre recomenda. Mas ele falou sobre tudo, né? Sobre as gorduras, sobre... assim, lá também eu costumo falar, pessoal, fazer os probióticos normais, né? Que a gente tem o Yakult, o Actimel, né? Mas para fazer em casa, fazer com leite integral mesmo, né? Eu até sempre passo a receita para o pessoal. E ajuda também. Mas que tem sido fantástica a adição agora do amido resistente e as pessoas têm falado maravilhas do que tem acontecido. Então é legal, vou tentar melhorar um pouco a situação de pessoal que sofre um pouco com as problemas intestinais, e existe uma possível, né, explicação científica que pode explicar um pouco sobre o que pode causar, enfim, ao nível mais profundo, essa questão toda do intestino. E por isso que eu quero pedir para o Dr. Souto essa questão de inchaço, o funcionamento inadequado do intestino, etc., o amido resistente, o que acontece, por que você acha que a maioria dos casos isso acontece, e o que pode ser feito, então, para tentar, talvez, mitigar ou reduzir um pouco esse efeito negativo, a situação? Bom, Rodrigo, o que acontece é assim, nós pegamos muita gente que já passou anos da sua vida comendo errado, tá certo? E quando eu digo comendo errado, eu também comia assim até poucos anos atrás. Então, pessoas que já estão diabéticas ou estão pré-diabéticas, tá certo? Então, essas pessoas, se elas forem comer de cara os alimentos que têm mais amido, que alimentaria suas bactérias, elas vão passar a comer alimentos que têm muita glicose e muito açúcar. Então, vamos dar um exemplo. Paciente diabético. Se eu disser para ele, olha, você pode comer quantas frutas você quiser e você pode comer batatas à vontade. Esse diabético ele não vai melhorar, ele vai piorar. Muito embora nesse monte de frutas e nesse monte de batatas exista fibras e amido resistente que beneficiaria a flora do seu intestino. Então, aquilo que serve para pessoas absolutamente saudáveis, talvez não seja o ideal para uma pessoa que já está doente, que já está obesa, que já está diabética. Então a questão é como é que nós vamos alimentar a flora intestinal de uma pessoa que não tolera grandes quantidades de carboidrato na sua dieta. E aí vem essa questão do amido resistente, que para mim foi a maior descoberta dos últimos tempos. Tá? O que é o amido resistente? Ele é amido, tá? Mas o resistente significa que ele resiste à digestão. Então, ele não é absorvido. Vamos deixar claro assim, não é que ele seja menos absorvido ou que ele seja pouco absorvido. Ele não é nem um pouco absorvido, ele passa reto pelo estômago, pelo intestino delgado, e ele alimenta única e exclusivamente a flora intestinal. Tá? Então, com isso, nós conseguimos regularizar em pouquíssimos dias o intestino da pessoa em termos de funcionamento, mas o mais fascinante é que a resistência à insulina começa a melhorar em questão de horas. Às vezes, se a pessoa tomar amido resistente hoje de manhã e fizer uma curva glicêmica hoje de tarde, a resposta já vai ser diferente do que ontem, quando ela não estava usando. Tá? Quando eu quero dizer melhor, eu quero dizer que a glicose sobe muito menos após consumir algum tipo de carboidrato, a insulina sobe muito menos após consumir algum tipo de carboidrato, e isso é graças ao fato de se estar alimentando uma flora intestinal anti-inflamatória e saudável. E essa flora intestinal sinaliza para o organismo, através de determinados mediadores químicos ao nível do intestino, para que o organismo reduza a resistência à insulina. É uma coisa fantástica. Bom, aonde que existe esse amido resistente? Esse amido resistente, ele pode ser obtido na alimentação, mas se a pessoa quiser suplementar o amido resistente, aquelas pessoas que realmente precisam reduzir bastante os carboidratos porque tem muito peso a perder ou porque são diabéticas, existem formas da gente suplementar o amido resistente. Uma delas, que é a primeira forma que foi falada aí nos fóruns de internet, naquele site freetheanimal.com que eu comentei, é através da fécula de batata crua. Tá? E aí eu falo isso e os nossos ouvintes vão dizer, batata, vocês estão loucos, batata vai subir a minha glicose. Pessoal, é a fécula de batata crua. Tá?
Se nós usarmos essa fécula de batata para cozinhar, para fazer um bolo, para fazer um pastel, bom, aí ela passa a se tornar amido comum e vai subir a glicose de qualquer forma. Mas se aquele pó, esse pó da fécula de batata for misturado num copo d'água ou misturado num iogurte e consumido como quem toma um remédio, isso não altera em absolutamente nada a glicose. Eu fiquei assim muito surpreso com essa informação, testei em mim mesmo. A Patrícia testou também. Fala aí para nós, Patrícia, como é que foi o teste? Foi impressionante. Eu não imaginava nunca também que pudesse, porque assim, abaixa a glicose, né? Então, não é difícil de tomar, é simples de tomar. Tomei em jejum e fui fazendo as medições, abaixa a glicose e não tira da cetose. Não me tirou da cetose em momento nenhum. É muito legal porque isso faz bastante sentido o que a gente falou, né, da questão de você diminuir a inflamação, então aquela glicose começa a ficar mais disponível para os tecidos, né, para as células musculares, etc., ao invés de ficar somente disponível para os leucócitos, já que eles não precisam estar tão loucos assim a corrente sanguínea, já que a inflamação está declinando, né. Mas Souto, essa questão o pessoal vai achar, eu quero deixar bem claro que o pessoal, quando a gente menciona isso, vai achar, essa é a solução para o emagrecimento, vou começar a tomar, né, fécula de batata crua no copo de água. Vale a pena dizer que esse é um ponto, como a gente disse, que vai ajudar, vai alimentar as bactérias boas, porém, se você continuar alimentando as bactérias ruins, vai dar na mesma, né? É que nem você falou, colocar um remédio no cigarro, por exemplo, né? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. Então, deixa clara a importância dessa alteração. É muito importante, e eu vou salientar aqui. Na verdade, como é que eu vejo a suplementação do amido resistente? Dentre as pessoas que estão nos ouvindo, nós temos um espectro, desde aquelas pessoas que fazem dieta cetogênica, como é o caso da Patrícia, ou seja, a Patrícia consome aí menos de 40 gramas de carboidratos por dia, de modo que ela tem cetose nutricional, ok? Eu cito isso não porque eu acho que todo mundo tenha que fazer, mas para salientar como o amido resistente realmente não muda nada em termos de açúcar no sangue. Aliás, muda no sentido de baixar o açúcar no sangue. Porque quem faz dieta cetogênica sabe que só de olhar para um brigadeiro, para um quindim, o cara já sai da cetose. Certo? Então, se o amido resistente fosse uma coisa que fosse elevar o seu açúcar no sangue, ela teria saído da cetose e não sai. Mas então, voltando ao que o Rodrigo falou, não é uma forma da gente comer porcaria e aí come o amido resistente e melhora. É uma forma de que a gente possa fazer uma dieta de baixo carboidrato, que permita a gente perder peso mais rápido, que permita a gente regularizar o açúcar no sangue para quem é diabético, mas ao mesmo tempo evite que a gente fique constipado e alimente uma flora intestinal saudável. Então, as evidências de que essa estratégia emagrece são muito poucas. Tá? O objetivo é melhorar a saúde do intestino, é evitar que uma coisa boa, que é uma dieta com menos carboidrato, acarrete uma coisa ruim, que é uma flora intestinal inflamatória, tá certo? Doutor Souto, fala. Pode continuar. Então, basicamente, vamos dizer assim, para quem nasceu em Kitava e se criou naquela ilha como caçador e coletor, eles não precisam se preocupar com isso, porque eles têm um metabolismo que nunca foi exposto a farinha, açúcar, tá certo? Eles são pessoas saudáveis que podem tolerar 70% de carboidratos na sua dieta. Eu vejo o amido resistente como uma forma de alimentar a flora intestinal em um corpo estragado por anos de abuso, um corpo que já não tolera tanto carboidrato assim. Então, como que nós vamos alimentar a flora sem dar muito açúcar pro corpo? Então, usar o amido resistente é uma coisa lógica. Doutor Souto, o que eu queria adicionar são 2 pontos. Um é que é muito interessante vocês terem chegado nos probióticos e prebióticos por esse lado, porque eu cheguei por um lado completamente diferente. Por exemplo, um dos pontos é a questão do hábito, né? A maioria das doenças crônicas, elas são causadas por hábitos que você tem, né, por um grande período de tempo. E esses hábitos, por exemplo, o hábito de consumir uma grande quantidade de farinha de trigo no seu dia a dia causa que o seu intestino se torne permeável. Né? Por quê? Porque privilegia que você tenha mais bactérias ruins
que são aquelas que não, né, não estão contribuindo para o seu bem-estar, elas não estão contribuindo para a sua saúde, do que as bactérias boas. E isso deixa o seu intestino de uma maneira que ele se torna permeável. E o que é o intestino permeável? São os alimentos que você consome, eles passam a conseguir entrar na nossa corrente sanguínea. E aí o corpo começa a reagir com esses alimentos como um corpo estranho, porque realmente ele não devia estar na sua corrente sanguínea. Isso causa uma reação inflamatória muito grande no organismo. E eu entrei no lance dos probióticos justamente por esse lado. E eu tinha muita espinha nas costas mesmo. E aí, com o uso de bactérias boas e de prebióticos, eu hoje em dia não tenho mais espinhas nas costas. Mas é muito interessante vocês terem chegado justamente por essa outra ótica da coisa. Vale falar sobre essa questão, Souto, um pouquinho sobre essa questão da permeabilidade do intestino, sobre a questão de deixar as bactérias passar, essa questão toda da LPS também, talvez? Isso. Pois então, vamos tentar explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes aí, que são pessoas diferenciadas, então a gente pode se aprofundar um pouco mais. Como é que funciona isso? As bactérias, elas têm uma camada externa, ok? Que se chama lipopolissacarídeos. E esses lipopolissacarídeos, eles se comportam no organismo humano como uma toxina. Tá? O nome técnico dessa toxina é endotoxina. Tá? Quando essas endotoxinas estão dentro do intestino, sem problema. Mas quando essas endotoxinas atravessam a barreira intestinal e chegam na corrente sanguínea, o corpo reage da forma que o corpo sabe reagir, que é com alarme, com inflamação. E aí, como o Rodrigo falou antes, quando essa inflamação é crônica e persistente, o corpo vai se tornar mais resistente à insulina para preservar a glicose para os glóbulos brancos, para os leucócitos. Tá? Então, isso se chama endotoxemia. Tá? A endotoxemia, ela tem duas coisas que provocam a endotoxemia fundamentalmente. Uma delas, o Josh falou, é o aumento da permeabilidade intestinal. Qual é o maior causador de aumento da permeabilidade intestinal de todos? O campeão. É o glúten. Tá? É o glúten. Então, o glúten ele tem um mecanismo direto. Isso é um negócio fascinante. O autor que estudou isso é um cara chamado, sobrenome Fasano. Tá? Fasano, ele é um estudioso de doença celíaca, que é aquela situação que a pessoa não tolera o glúten, e o Fasano descobriu que a gliadina, que é uma das proteínas do glúten, ela consegue interagir com a zonulina, que é uma proteína lá no intestino, que é como se abrisse as comportas, abrisse as portas entre as células intestinais, permitindo então o aumento da permeabilidade do intestino. Essa gliadina do trigo, ela tem uma sequência de aminoácidos, é uma proteína que se parece muito com a toxina da cólera. Cólera, se vocês se lembram, é aquela doença que a pessoa tem uma diarreia tremenda. Por quê? Porque a cólera estimula a abertura desses mesmos poros, vamos dizer assim, no intestino, justamente para provocar uma diarreia para que a pessoa espalhe a cólera, tá certo? Isso é uma coisa que favorece para essa bactéria. Então, o trigo é a coisa que mais viola a permeabilidade intestinal, permitindo, então, que essas endotoxinas das bactérias passem para o sangue, provoquem inflamação, etc. Tá? No entanto, se nós temos uma flora intestinal altamente inflamatória e que, curiosamente, é estimulada pelo mesmo trigo, que aumenta a permeabilidade, mas é estimulado também pelo açúcar, essa flora altamente inflamatória, simplesmente pela grande quantidade de endotoxina que forma no intestino, parte dessa endotoxina vai acabar passando para a corrente sanguínea, independentemente se o intestino é muito ou pouco permeável. Tá? Então, realmente, assim, a questão da inflamação é chave, a flora intestinal ela é chave para a inflamação, mas o mais interessante, e acho que isso é uma mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas, é que tanto faz se o mecanismo é pelo açúcar que eleva a insulina, ou se é pelo trigo que aumenta a permeabilidade, ou se é porque os carboidratos densos aumentam a flora inflamatória. O fato é que as recomendações não mudam, né, Josh, né, Patrícia, Rodrigo? As recomendações continuam a ser comer comida de verdade, continuam a ser evitar o açúcar e o trigo,
continuam se focar nas gorduras boas, nas proteínas, e o que nós estamos acrescentando aqui é um tipo de carboidrato, especificamente, que pode ser consumido sem que pessoas que sejam diabéticas ou que tenham muita resistência à insulina corram o risco de levar o açúcar no sangue. Não, magnífico. Eu acho que é importante esse ponto mesmo. Só para deixar bem claro que eu sou amido resistente, porque eu acho que o pessoal vai levantar a sobrancelha assim, um pouco, não entende muito bem. Mas essa questão do carboidrato, o propósito de tudo é fazer com que o teu intestino funcione como ele tem que funcionar, certo? E o que a gente disse, a alimentação ocidental, que é essa alimentação baseada em grãos integrais, né, que eles vendem aí na mídia, etc., tudo isso é pró-inflamatório. Então isso vai causar uma inflamação crônica no teu organismo, as bactérias que são inflamatórias vão ficar ativas, alimentadas, felizes, e as outras não vão conseguir lutar contra isso. Então, o propósito, a ideia é que você comece a alimentar essas bactérias boas e também comece a diminuir o combustível para essas bactérias ruins. Assim, todo o seu sistema metabólico, o sistema hormonal começa a se regularizar e, aliado à mudança de hábitos e estilo de vida, você começa a viver melhor, começa a emagrecer de vez, começa a atingir seu peso ideal e manter esse peso ideal. Mas muito mais importante é que você, como eu falei, viva melhor, você se sinta melhor por causa de tudo isso. Então, o amido resistente é uma questão para as pessoas que não toleram assim, carboidratos a mais, por exemplo, que tem problema de diabetes, como o Souto falou. Você pode ainda alimentar suas bactérias boas sem mandar açúcar para o seu intestino, sem causar impacto na insulina, etc. Então, essa é a ideia. Mas a grande mensagem é a questão da adaptação do estilo de vida. A gente está falando mais formas de a gente atingir o mesmo resultado que a gente sempre fala que é. É a questão de adequar a sua alimentação, adequar o consumo de carboidratos. Não estamos dizendo para você comer pouco carboidratos, nenhum carboidrato. A gente está falando, foque na qualidade da alimentação, na qualidade dos carboidratos. Existem carboidratos amigos, carboidratos inimigos, né? E por coincidência, carboidratos amigos é aquilo que já é óbvio. É aquele tipo de carboidrato que a gente vem comendo há milênios, faz parte da nossa natureza. Agora, coincidência ou não, os carboidratos ruins são quais? Aqueles que nós, inteligentes, criativos, seres humanos, inventamos. Né? Então, é uma coisa que não foi a mãe natureza que forneceu pra gente. A gente foi lá e resolveu criar por facilidade, comodidade e interesses financeiros também e outras coisas, que essa é uma questão complexa, enfim. Mas só para deixar claro, então, essa questão do amido resistente. É uma solução paliativa que acabou trazendo, né, consequências. Um hack que não deu muito, não deu perfeitamente certo. Doutor Souto, outro ponto... Rodrigo, deixa eu mencionar... Pode falar. Mencionar algumas outras fontes de amido resistente, e aí vou pedir para a Patrícia nos falar aí formas de consumi-lo que sejam gostosas e aceitáveis, ok? Então, assim, a fécula de batata crua é uma das formas, tá? Nós podemos usar também o polvilho doce. Bom, quando eu falo isso, aí sim o pessoal se joga no chão, né? Porque, o nome da coisa é polvilho doce. Então, assim, polvilho doce não tem nada de doce, tá? É doce porque existe uma coisa chamada polvilho azedo, que é a fécula de mandioca fermentada, e o processo da fermentação destrói parte do amido resistente. O polvilho doce nada mais é do que o amido purificado da mandioca. Tá? Então ele também é rico em amido resistente. E outra fonte é a banana verde, ok? Aquela bem verde no sentido de não madura, eu quero dizer verde mesmo. Tá? Patrícia, como é que a gente pode consumir essas coisas aí, suplementar a dieta das pessoas? Olha, esses dias eu já experimentei a banana verde misturada com cacau e com o Actimel feito em casa mesmo. Aliás, vou deixar um alerta, eu acho que o Actimel ele está funcionando muito melhor do que fazer com o Yakult. Patrícia, o que é, só para dizer, o que é Actimel e o que é Yakult feito em casa, só para o pessoal ficar meio ligado. Entendi. É o mesmo processo de fazer o iogurte natural em casa. Acho que até o Josh já fez alguns vídeos sobre fazer fermentados, né? Então é o mesmo processo. E você faz, ao invés de fazer com o iogurte natural, você faz com o Actimel, que é um leite fermentado tal qual o Yakult. Só que o Yakult não tem funcionado assim tão bem mais, não sou só eu, mas outras pessoas já testaram, e a gente está fazendo mais com o Actimel. Então você mistura ele com a banana verde, e eu já misturei até com cacau em pó, você bate, vira um mousse, fica assim uma coisa muito gostosa, inclusive. E que interessante isso.
Fica muito gostoso, eu acho. E a fécula, eu já misturei com cacau, com nata, com canela, com tudo, e continua baixando, a glicemia continua baixa, não altera a cetose, pode comer sem susto. É muito interessante isso mesmo, o que eu ia dizer era isso. Quando eu fiquei sabendo dos prebióticos na época, eu procurei quais alimentos eram os mais ricos em prebióticos, né? E dos que a gente consumia normalmente, acho que o que tinha mais era a cebola, um negócio que tinha 5% de prebiótico, era muito pouco. E eu acabei chegando na banana verde. E descobri que ela é consumida né, na nossa cultura, por exemplo, às vezes frita e algumas outras maneiras de consumir. E escrevi um artigo que eram, acho que 5 maneiras de consumir a banana verde. E no site lá, o pessoal que não sabe, fala no emagrecerdevez.com e procura por banana verde para achar o artigo do Josh. A gente convergido mesmo, porque tá todo mundo procurando respostas e a gente acaba chegando no mesmo ponto, assim, é muito interessante isso. E eu não sabia das féculas, por exemplo, não achei em lugar nenhum isso. Muito legal, bacana. É que isso é uma coisa nova, mesmo que quem lançou foi o Richard Nicolay no site dele. Para ter uma ideia, Josh, a fécula de batata, retirando a umidade, se nós tirássemos a umidade, praticamente 100% dela é amido resistente. Tá? Mas tem um detalhe muito importante, que é assim, não pode aquecer. Tá? Se aquecer, esse amido se transforma em amido comum. Porque se pudesse, bom, aí dava para fazer bolos e tortas, tá certo? Mas, como diz o Rodrigo, coincidentemente ou não, quando a gente transforma a coisa numa comida lixo, ela vira lixo, né? Eu tenho muita resistência. Então, assim, quanto à banana, eu não sei o quanto do amido resistente é preservado quando ela é aquecida. Então, o que eu tenho recomendado são formas de consumir ela crua mesmo. Tá? Então, como a Patrícia falou, dá para bater a banana verde com iogurte e canela, ok? Para aquelas pessoas que não fazem muito low carb, tá? Enfim, vamos dizer assim, a pessoa que já não tem muito peso para perder, ou que não é diabético, é bastante ativo, faz atividade física, para pessoas que podem comer mais carboidrato, bater a banana verde com uma banana madura, deixa com gosto de banana. Então, assim, a gente... Coincidentemente. A banana madura, ela é puro açúcar, tá certo? Ela não tem amido resistente. Mas se a gente bater a banana madura com a verde, a gente obtém o sabor da banana madura e os benefícios da banana verde. Então tem várias formas de fazer a coisa. E uma coisa fantástica, tá? É assim, o consumo do amido resistente reduz de forma muito significativa a resposta da glicose no sangue. Então, se a pessoa consumir, por exemplo, em jejum, uma banana madura, e medir a glicose 1 hora depois, provavelmente vai lá, vamos dizer, de 85 sobe para 150 a glicose. Mas se a pessoa consumir a banana madura com a banana verde, essa glicose, ao invés de ir a 150, vai, digamos, a 100. Tá? Realmente a gente inibe o efeito glicêmico dos alimentos. Isso é talvez uma das maiores descobertas relacionadas ao amido resistente. E sabe o que é o mais incrível? Tem mais ou menos 30 anos de estudos feitos em animais e em humanos com amido resistente, e até recentemente eu não fazia ideia disso. Mas isso é bombástico, né? Esse tipo de conhecimento, a gente fica tão animado com isso, dá vontade de sair lendo tudo que tem a respeito, mas é aquela questão, né? A gente acaba focando em algumas coisas erradas e assim, uma coisa puxa a outra e a gente acaba ficando assim. Mas o nosso papel de estar aqui hoje é justamente para isso, para atualizar o pessoal a respeito desse tipo de conhecimento. Esse conhecimento tem que estar na cabeça do pessoal. Enfim, são verdades, novas verdades aí, e velhas verdades também, que estão aparecendo novamente com uma outra luz, uma outra interpretação, né, em perspectiva desse problema generalizado pela síndrome metabólica, obesidade, etc. E a questão do... Só um negócio, Josh, só para que a questão da flora intestinal não é somente para quem quer emagrecer, enfim, lembrando que o intestino tem um impacto gigantesco em tudo que o ser humano sente, inclusive a questão da serotonina, né, que 95% da serotonina do corpo é fabricada no intestino. Então imagina essa questão da depressão, né, tudo isso, talvez seja o intestino que não esteja funcionando corretamente.
Então não é só o peso que a gente está falando em qualidade de vida e saúde mesmo. É tudo isso. É tão importante que não é só emagrecimento, mas sim é a saúde mesmo. Diga, Josh. Eu acho, se eu não me engano, a quantidade de fibra preservada na banana verde é de 56%, mas eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que a fécula de batata ou outros farináceos podem ser muito práticos, né, em comparação, por exemplo, no nosso caso a gente fazia ela cozida, frita e etc. E às vezes é só adicionar isso numa água e beber, por exemplo. E uma outra coisa que eu me lembrei é que o pessoal fazia muito consumo de farinha de feijão branco, que, se eu não me engano, deve ter um efeito parecido, né? A farinha de feijão branco tem um efeito parecido, mas o feijão é uma leguminosa, e assim, eu não sou tão radical como o Loren Cordain, da dieta paleo original, no que diz respeito aos legumes, ok? Mas legumes crus são realmente coisas tóxicas, ok? Pois é, então, justamente o que eu queria dizer. Eu não recomendo o consumo da farinha de feijão branco, porque ela é feita a partir do feijão cru, moído, e que aí realmente tem uma série de toxinas que não só tem antinutrientes que prejudicam a absorção de outras coisas, mas tem toxinas que para algumas pessoas podem realmente levar a pessoa até para uma emergência de um hospital, dependendo de variantes genéticas que essa pessoa tem. A gente, até no Emagrecer de Vez, a gente não recomenda feijão, enfim, porque ele também não é tão assim, radical, mas a gente não recomenda. Se eu tiver que perguntar, comer feijão ou não, eu digo, não, eu não comeria feijão, entendeu? Não faz. É que é uma coisa tão grande na cultura brasileira em particular. O Brasil é o país que mais consome feijões no mundo. A gente acha que, por estar vendo no Brasil, né, o pessoal acha que é assim em todo lugar. Não é, porque é a nossa bolha, né? Mas não é, a gente consome muito feijão de fato. Enfim, mas isso é outro assunto, né? Eu realmente não recomendo mas olha só, feijão. Antes de nós entrarmos no ar aqui, eu e o Josh estávamos conversando sobre o Weston Price, que foi um sujeito que estudou as dietas tradicionais de vários povos. Bom, feijão, tradicionalmente, ele era consumido deixando ele de molho por 24 horas, trocando a água e aí preparando. Se for para comer feijão, o ideal é que seja feito dessa forma, porque deixar ele de molho 24, 36 horas remove boa parte dessas toxinas que nós falamos. Então, o interessante da tradição é que a tradição costuma ter muita sabedoria, né? Então, a gente não sabe, vamos dizer, as pessoas não sabiam bem por quê, mas aprendiam de vó para mãe, para filha, que tinha que deixar o feijão de molho. Pois é, então elas têm razão, tem que deixar o feijão de molho. Então, comer o feijão não cozido e moído é a pior ideia. Se for comer feijão, tudo bem, eu não sou radicalmente contra o feijão, mas que seja preparado dessa forma, né? É uma coisa que eu e o Rodrigo sempre debatemos, a questão das leguminosas, né? Eu optei pela lentilha porque a glicemia dela é metade do feijão e ela, ficando de molho, é a que tem a melhor eliminação de antinutrientes. Se não me engano, 99% dos antinutrientes da lentilha são eliminados se deixar ela de molho. Mas a gente sempre conversa sobre isso, justamente. Rodrigo e feijão. Uma coisa eu prefiro batata doce com manteiga e canela. Uma hora dessas, quando tiver um próximo feriado, assim que nem o carnaval, eu ainda vou postar uma postagem grande sobre leguminosas, ok? E quando eu fizer isso, Patrícia já entrou em alas. Então, assim, basicamente vai ser um debate entre a posição do Loren Cordain, que considera que comer leguminosas é um absurdo, versus a posição de um outro autor, que é o Stéphane Guyenet, que considera que os nossos antepassados paleolíticos também consumiam leguminosas, e tem provas disso. Então, eu acho que as leguminosas, desde que preparadas de forma adequada, talvez elas possam fazer parte, e eu concordo plenamente com o Josh, se tivesse que escolher uma, seria a lentilha. A lentilha. Em Minas, a gente tem essa tradição toda de preparo, muito antiga, né, que você coloca, mas não é um dia só de molho, não. Às vezes passam 2 dias de molho, às vezes se troca água, tira aquela espuma toda fermentada que faz por cima e tal. Mas isso é coisa de gente mais antiga, e assim, já sabia, né, as questões das tradições, né.
Perfeito. Então, assim, ó, eu acho que preparado dessa forma, quando a gente for a Minas Gerais, pode comer o feijão mineiro sem problema. Isso que é tão bom! Sem problema, não quer assustar ninguém, não. E diga-se de passagem, pessoal, o feijão, ele tem bastante amido resistente. Então, eu acho que... uma coisa, eu me lembrei, em virtude do feijão, eu me lembrei, para os nossos ouvintes que resolverem suplementar com amido resistente, preparem-se para as primeiras 2 semanas de efeitos colaterais. Porque nós estamos adubando a flora intestinal. E a flora intestinal vai fazer o que a flora intestinal faz, que é fermentar as coisas e produzir gases. Muitos gases. Tá? É verdade. Então, um dos motivos pelos quais o feijão realmente dá tantos gases é porque o feijão tem amido resistente, o que é uma coisa boa. Ok? Então, claro, o que nós estamos propondo com a suplementação que nós falamos, seja a banana verde, seja a fécula de batata, seja o polvilho doce, são formas, mais uma vez, consumidos frios, tá, pessoal? São formas de a gente usar um amido resistente mais puro e sem toxinas junto e que não eleva a glicose no sangue. Mas é possível, sim, obter amido resistente na própria alimentação. Então, comer leguminosas devidamente preparadas, como é o caso da lentilha e do feijão, é uma delas. Tá? O próprio arroz parboilizado, curiosamente, o arroz parboilizado tem uma concentração significativa de amido resistente, um índice glicêmico muito mais baixo do que os outros tipos de arroz. Tá? A própria batata normal, batata inglesa, quando ela é cozida, como a gente já falou, ela perde o amido resistente, mas quando ela é resfriada novamente, o amido resistente se cria de novo. Então, uma salada de maionese feita com batatas, ela contém uma certa quantidade de amido resistente. Mas isso não é para todos, né, Rodrigo? Isso é para quem pode. Né? Exato. Tem a questão do hábito, né? A questão do hábito também. Por exemplo, eu consumo a lentilha, né? Não é porque eu acho a lentilha um bom alimento que eu vou consumir ela como a base da minha alimentação. Assim como a pessoa, porque tem uma fonte de amido resistente, não precisa voltar aos hábitos antigos, porque os hábitos antigos sempre vão levar aos resultados antigos, né? Sim, sempre quando as pessoas perguntam no blog assim, isso pode à vontade? Eu falo, tão difícil responder isso, né? Porque nada é assim, à vontade, não. Na verdade, se fosse à vontade, tudo bem, mas na verdade é a obsessão, né? Esse é o problema do pessoal. Eles não comem à vontade, eles comem à obsessão. Eles comem por obsessão, não por vontade, não por necessidade. Pra empaturrar, né? Exato. Então é porque o pessoal, a triste verdade é que o pessoal hoje em dia ele vive com fome, vive se privando e vive sofrendo com tentações em todos os lugares. E o pessoal fala, tudo que é bom não pode comer, né? Isso que é dito, tudo que é gostoso não pode comer, tem que comer tudo que é sem gosto, etc. Então você vive uma pessoa com fome e ainda assim acima do peso, ainda assim descontente. Então você só perde nisso tudo, né? Então por isso também que a gente tenta compartilhar um pouco da luz do fim do túnel para que a realidade é muito mais feliz do que essa que é pintada por aí. Mas, pessoal, eu acho que fechar aqui e já passando o tempo, e o pessoal tem certeza que está interessante, muita gente nem notou que o tempo passou, mas a gente tem que fechar num bloco de tempo que seja possível as pessoas degustarem toda a informação, porque é muita coisa que a gente passa, né? Então, para fechar, eu agradeço a participação dos três, eu acho que foi sensacional a nossa conversa, cabe mais podcast falar ainda do mesmo assunto, eu tenho certeza que esse assunto vai surgir em novos podcasts, e vamos fazer todo o esforço possível para tentar postar com mais frequência, talvez, os podcasts aqui para compartilhar a informação com o pessoal. Então, agradeço, Josh, obrigado, Dr. Souto, e obrigado, Patrícia, foi muito bacana a participação de vocês. E a gente se vê no próximo, então não esqueça de se inscrever no canal aqui para ficar sempre sabendo quando tiver o próximo. E se é difícil colocar seu e-mail no emagrecerdeves.com também para receber por e-mail a notificação de novos podcasts. Um grande abraço, pessoal, até a próxima, hein? Um abraço, tchau, tchau. Tchau.